Esse mês eu fiz 30 anos e achei que seria interessante compartilhar algumas linhas de pensamento com vocês, porque eu sei que vocês têm de 18 a 35 anos em grande parte do meu público. Como esse vídeo tem uma temática especial, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários as suas experiências de vida, seja você uma pessoa que tem menos de 30 ou bem mais de 30. Nesses 30 anos, muita coisa aconteceu na minha vida e eu aprendi uma grande lição que de fato levou 30 anos para ser aprendida. Mas antes de falar sobre esse aprendizado, eu acho importante falar sobre outras coisas primeiro, como por exemplo o tempo. Você não tem nada a fazer quanto a isso, você apenas entende que ele é uma unidade de medida que é totalmente indestrutível e você é apenas um pequeno momento desse tempo todo. Quando eu era uma criança que ia para a escola, eu lembro que tinha um relógio assim de ponteiro no meio da sala, em cima da lousa, e eu, como odiava ir para a escola, eu detestava aquela escola, isso com os meus 8, 9, 10 anos de idade, eu olhava para aquele negócio, eu estudava de manhã, né? Então quando dava assim, mais ou menos 11h30, que seria o horário de bater o sinal para ir embora, eu ficava tipo, nossa, meu Deus, chega logo 11h30, eu não aguento mais. E eu lembro que nessa época, teve uma vez que eu cheguei em casa e eu simplesmente sentei na escada e eu tapei os meus olhos e fiquei pensando o seguinte: um dia isso aqui vai ser só uma lembrança, eu vou ter passado por tudo isso, eu vou ter me livrado de todas essas dores. E de fato, esse tempo já passou há muito tempo. E eu lembro exatamente desse dia, eu consigo lembrar como foi, o que eu senti, como estava o clima, porque foi algo que me marcou muito. E é interessante eu falar isso pra vocês, porque assim, parando pra pensar hoje, eu vejo que muitas dores que eu passei da minha infância, adolescência, ou até na fase adulta, eram dores necessárias por conta de um pequeno motivo, que hoje eu vejo que é um grande motivo. Eu não tinha vivido essas sensações antes. Quando eu tinha 8 anos, 9, 10, 11, 12... tudo que eu estava vivendo era novo, seja questões de relacionamento, questões de entendimento da morte, questões com responsabilidades na escola, tudo isso era novo, porque eu era um ser humano muito novo. E o tempo parece que não passa nessa época. Se você é uma pessoa adolescente, você vai entender o que eu estou falando, né? Você está num lugar que você não quer estar, e aí você sente que, caramba, o tempo não passa, é uma eternidade ficar nessa escola, nesse curso. Isso acontece porque você está conhecendo algo novo na sua pequena vida, entenderam? E aí, quanto mais velho a gente fica, mais o tempo parece que voa, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás eu tinha 25 anos, agora eu tenho 30. E isso é porque eu já aprendi tanto que o tempo não me surpreende mais com novas experiências diretamente. Até porque hoje, como eu sou um adulto, praticamente todas elas são voluntárias, a não ser coisas acidentais que fogem do nosso controle. E além do tempo te trazendo todo esse aprendizado que foi feito na base da dor, geralmente, a gente acaba caindo no erro de nos culparmos, ou pelo menos eu caí muito nisso. Por quê? Porque eu vivi experiências, e provavelmente você vive ou vai viver, que lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, era isso. Ah, se eu tivesse falado isso aquele dia. Ah, se eu tivesse feito aquele curso. Ah, olha, se eu tivesse me tocado de que isso aqui era legal de ter feito, não sei o quê. Só que você tem que entender que naquela época você não tinha esse aprendizado, assim como eu não tinha. Assim como eu fiz coisas que hoje eu jamais faria. Ou eu faria coisas que eu não fiz na época. Por quê? Porque o Felipe daquela época, o Felipe de 2018, 17, 16, 15, 14, 13... ele não era o de hoje. Ele não tinha as ferramentas que o de hoje tem. Assim como o Felipe de 50 anos de idade, ele terá ferramentas que eu não tenho. Então eu não sei dizer como será o meu futuro baseando isso, entendeu? Então é muito importante que você entenda que você tem as ferramentas de acordo com o seu tempo de vida. Se você olhar para o passado com esse olhar muito crítico, com certeza você ficará frustrado e sempre achando que não tem mais tempo de corrigir nada, que já foi feito, que você é um imprestável, uma imprestável, que deveria ter escutado o conselho de não sei quem. Agora, uma coisa que eu posso garantir para você, principalmente se você for uma pessoa jovem, é que todas as suas dores passam e nenhuma delas é o fim do mundo. E outra coisa que eu demorei para aprender é o fato de que a nossa vida humana, ela é muito longa. Então, cara, se você tem 25 anos e não sabe o que fazer da sua vida, não tem problema nenhum, porque você não vai morrer com 30, nem com 35, nem com 40. Eu espero, pelo menos, né? Você tem uma vida inteira, cara, e hoje em dia as pessoas são muito mais cuidadosas com a própria saúde. A tendência é que você viva mais. E eu falo isso porque, principalmente as pessoas mais jovens, elas têm muito essa questão de querer saber o que fazer da vida. Sendo que, na verdade, cara, às vezes você só precisa fazer alguma coisa mesmo, não tem um propósito, não tem exatamente um
contexto, não tem uma parada que você tem a obrigação de viver e de passar. Você só descobre sendo aberto a experiências. Isso é uma coisa muito importante, não importa quanto tempo de vida você tenha, nem se você tem a idade para ser meu bisavô. Vai que tem algum no canal com 90 anos, né? Se tiver, comenta aqui. Ah, Felipe, se eu não posso olhar para o passado com um olhar crítico, significa que eu não posso me arrepender? Não, você pode se arrepender, eu me arrependo de muita coisa. Eu me arrependo de ter passado anos da minha vida sendo uma pessoa totalmente relaxada com dinheiro. E como nessa parte eu falarei rapidamente sobre dinheiro, eu acho importante falar para vocês sobre a patrocinadora do canal, OMB, que é a maior plataforma de investimentos de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes e totalmente regulamentada principalmente pelo Banco Central. E eles me procuraram para falar para vocês sobre a nova campanha Um Bitcoin Inteiro, que funciona basicamente assim. A cada R$200 que você movimenta na plataforma, que você investe na plataforma, você ganha um cupom que te dá a chance de ganhar um Bitcoin inteiro. E para você que não sabe, um Bitcoin inteiro hoje está valendo mais ou menos R$470 mil. Dá uma olhada no regulamento porque é uma promoção muito boa. E mesmo que no momento você não tenha interesse em mexer com ativos digitais, abre a sua conta no link aqui abaixo porque é totalmente de graça. E assim você já começa a sua ambientação no mundo de ativos digitais. Eu particularmente invisto em Bitcoin já faz um tempo e eu com certeza vou participar porque eu quero garantir o meu cupom, né? Vai que eu consigo. Lembrando que a promoção é válida para quem acessar ou o QR Code ou o link aqui abaixo e ela vai até o dia 17/4. Então não perca tempo, conheça o MB, comece a sua jornada nos ativos digitais e garanta o seu cupom. Mas falando sobre o dinheiro na minha vida, eu fui uma pessoa que foi muito relaxada com dinheiro por muito tempo. Eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre a minha compulsão em comprar coisas, em comprar tênis, perfumes, roupas em geral, e isso fez meu dinheiro embora. Dinheiro esse que com certeza eu poderia ter investido em Bitcoin, investido em outras coisas, investido em estudos, ou até mesmo investido aqui no meu trabalho no YouTube. E como foi que eu me curei disso? Pessoal, eu me curei desse tipo de compulsão vivendo. Como assim, Felipe, vivendo? Bom, eu comecei a ter experiências com outras coisas, eu comecei a ver o mundo de outra forma, seja porque eu conheci pessoas novas, seja porque eu simplesmente conheci novos hobbies e eu comecei a desapegar então dessa necessidade de ter coisas. No mundo dos tênis, por exemplo, você vai no evento, aí você quer estar com o melhor tênis. E aí você quer comprar do vendedor porque o vendedor te atendeu muito bem. E você quer a melhor camisa de não sei quem, da Supreme, sei lá. O que fez eu me libertar desse tipo de prisão que acabava com o meu dinheiro é uma coisa muito interessante chamada o poder do não, cara. A gente tem que aprender a dizer não, eu levei muito tempo para isso. E eu espero que você aprenda isso quanto antes. Alguém vai te chamar para um lugar que você não quer ir? É não. Ah, mas você me empresta um dinheiro para fazer tal coisa? Não. Ah, mas você pode ir lá comigo porque não sei o que. Não. Se não vai te fazer bem, se vai te prejudicar, mesmo que faça algo bom para algum conhecido seu, a resposta é não, cara. Porque você é tão importante quanto quem você ajuda. Não faça nada que vá acabar com a sua vida financeira ou alguma coisa. Ó, vocês querem um exemplo? Em 2022, eu entrei numa brisa de comprar um imóvel. Daí precisava de um fiador. Eu cheguei pro meu cunhado na boa vontade e falei: ô meu cunhado, tudo bom? Ô, então, tô precisando de um fiador. Você pode me ajudar? Não. Foi bem assim que ele falou. Não. Eu fiquei puto? Não. Por quê? Porque eu entendo que a pessoa não quer participar de algo que eu arrumei pra mim, que eu arrumei pra minha cabeça, né? Uma dor de cabeça que inclusive depois eu mudei de ideia e cancelei o contrato, acabou que eu nem comprei nada. Mas eu entendo que as pessoas têm o direito de dizer não, cara. Uma coisa muito legal é você pensar o seguinte: se você tem dúvida, negue. Tá bom? Ah, mas eu não sei se eu quero, então você não quer. Não faça isso, não gaste o seu dinheiro, não gaste a sua energia. É não. Isso é uma coisa, cara, tão básica. Mas eu levei tanto tempo para aprender que eu achei importante trazer aqui para vocês. E quem é mais velho que eu vai relatar aqui também várias experiências que passou pela vida no qual um não livrou sua cara e um sim arruinou com alguma coisa na sua vida. E o poder do não me mostrou também que eu posso sim ter o direito de ser desapegado. Há um tempo atrás eu comecei a me sentir meio mal com as roupas que eu usava. Eu sempre fui um cara muito streetwear, sempre fui um cara que gostou muito dessa cultura de roupa, de tênis, não sei o quê. E um belo dia eu vesti essas roupas, eu me olhei no espelho e eu não gostei. Mas aí eu ignorei, eu falei: ah, não, é só a roupa que não tá combinando, não sei, não tô nessa... vou tentar depois. E eu comecei a perceber que eu só usava preto, porque o preto é uma cor muito fácil de usar. Então era só roupa preta, o tênis era sempre o mesmo. E de repente esse mesmo tênis já não me agradava muito. E até um belo dia que eu coloquei um tênis que na época foi caríssimo, me olhei no espelho e achei horrível.
eu senti que, cara, eu tenho que aceitar que isso aqui não faz mais parte de mim. E eu simplesmente parei, eu não comprei mais tênis, eu não comprei mais esse tipo de roupa. Eu comecei a explorar novas roupas, e aí eu comecei a gostar muito de usar roupa social, umas roupas mais, sabe, linho, usar esse tipo de coisa. Comecei a comprar sapato, e quando eu experimentei o meu primeiro sapato de couro, calcei lá na loja, eu olhei no espelho e falei, não, é aqui, é por aqui, é mais ou menos por aqui. E aí eu fui explorando, entendeu? Aí eu comecei a explorar suspensório. A gente não pode ter medo de mudar, por quê? Porque é importante a aceitação. Assim como eu mudei o padrão de vídeos do meu canal, assim como eu mudei a temática. Antigamente eu falava muito de peça e tutorial, de repente eu comecei a falar mais de peça, de repente eu comecei a opinar mais. E aí isso já não me fazia muito bem, porque eu achava que eu precisava trazer algo de produtivo para a vida dos meus inscritos. Daí eu comecei a fazer os vídeos de experimento, que foi uma virada de chave na minha vida. E aí agora eu trago os vídeos de pessoas que tomaram golpes e tento ajudar essas pessoas. E apesar de ser ainda um canal de tecnologia, hoje eu falo sobre coisas que não são tão tecnológicas, porque eu senti essa necessidade de mudança e eu não me senti mais útil falando de placa de vídeo. Por quê? Porque já tem gente melhor que eu falando sobre isso e eu não tinha mais vontade de seguir exatamente nesse tema, nesse foco. É claro que vai continuar aparecendo peça aqui no canal, só que num ritmo muito diferente do que era antes. É isso que eu estou dizendo. E para que a gente entenda a questão da mudança, vem então a grande lição que eu levei tanto tempo para aprender, que é: você não faz nada sozinho. Assim, é óbvio que você pode sim fazer coisas sozinho. Eu já fiz muita coisa sozinho, já vivi sozinho, já morei sozinho, já fiz tudo sozinho. Só que a construção da sua vida passa por pessoas, passa por networking. E eu falo isso porque é muito importante escutar a opinião do outro. Quantas vezes, cara, nossa, isso é uma coisa que me bate até hoje, cara. Que eu escutava a opinião, por exemplo, de uma ex-namorada, ela falava, cara, por que você não faz isso aqui? Eu falava, não vou fazer isso, vou fazer do meu jeito. Não, mas você não quer tentar fazer isso aqui? Eu acho que vai ser legal. E eu falava, não quero fazer isso. Não, mas vamos lá. Eu falava, não, deixa isso pra lá. E aí, no futuro, eu fiz o que eu escutei que eu devia fazer. E o que aconteceu? Deu certo. Mas eu não escutei a pessoa falando na época. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Você não vai vencer na vida sozinho. Você precisa de pessoas. E mesmo que você seja o cara mais sozinho do mundo, você precisa de pessoas para oferecer o seu trabalho, não é? Eu tô querendo dizer para vocês que é importante escutar a opinião dos outros. Por quê? Porque a gente está aqui fazendo o nosso papel, o nosso trabalho, fazendo o nosso estudo, só que tem alguém que está olhando você de fora, e esse alguém pode falar para você algo que você não consegue enxergar. Então, às vezes, no seu trabalho, alguém pode dar uma dica que você vai ficar puto, vai falar, não, para, você não sabe o que você está falando, quem entende sou eu. Só que não, cara. Às vezes é essa dica pequena que você está ignorando que vai mudar a sua vida completamente. Assim como a minha foi mudada várias vezes, porque eu comecei a aceitar a opinião dos outros e eu não aceitava antes de jeito nenhum. Sempre que alguém me oferecia uma solução, eu falava que era um problema porque a pessoa não entendia exatamente o que eu estava fazendo aqui, então ela não podia meio que opinar, sabe? É uma coisa que eu me arrependo, mas ao mesmo tempo eu aprendi e já não sou mais assim. Às vezes eu sou até um pouco relutante, mas no fim das contas eu acabo escutando a pessoa que me oferece uma dica, quando a dica realmente vale muito a pena. Mas não faça tudo o que falam para você fazer também, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso e filtro para não se enfiar em nenhum buraco. E como a gente não faz nada sozinho, eu preciso de vocês aqui nos comentários comentando suas experiências, é muito importante. Porque se você é um cara velho, mais velho do que eu, você pode pensar que é bobagem falar sobre a sua vida, mas é muito importante porque vai ter um cara de 15 anos que pode ler o que você está falando e você ajudar ele de alguma forma. Eu acho que esse tipo de caridade é muito importante, então eu conto com a participação de vocês. E você que tem 15 anos, 14, 13, comenta aqui também o que você acha sobre a sua vida e o que você espera dela. E no futuro você volta e responde o seu comentário, ou pelo menos lê o que você escreveu e vê se você tinha razão. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!